Olá, estamos de volta com o Jornal de Colombo Entrevista e desta vez estamos recebendo aqui em nossos estúdios o diretor do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, o professor Ciro Bechtold. Professor, muito bem-vindo ao Jornal de Colombo. Agradeço, Rogério, você, a Laisa, que está ajudando aqui também, né, a direção do Jornal de Colombo, a Zuleide, que tem feito um trabalho magnífico ao longo dos anos aqui, fazendo coberturas essenciais para trazer informação, cultura, entretenimento ao povo de Colombo. Muito obrigado pela oportunidade de me receber aqui no Jornal de Colombo. Nós que estamos muito satisfeitos em tê-lo aqui conosco nessa manhã para discutir sobre assuntos tão importantes para toda a população de Colombo, né, que se trata referente à educação de qualidade, por sinal, não é isso, professor? Professor, eu vou começar perguntando para o senhor sobre o Instituto Federal do Paraná, o IFPR, mais propriamente o campo de Colombo. Mas talvez as pessoas elas costumam ouvir sobre o IFPR e perceber que é um Instituto Federal de Ensino, porém também existe a UFPR, que é a Universidade Federal. Porém, há uma diferença entre ambas as instituições, não é isso? Excelente pergunta. Porque o Instituto Federal do Paraná é como se ele fosse o primo mais novo, né, dos institutos federais que tem aqui no Paraná. Então nós temos a Universidade Federal do Paraná, que é centenária, e ela trabalha principalmente com cursos superiores. Nós temos a Universidade Tecnológica do Paraná, que é conhecida por muitos até como Cefet, né, o antigo Cefet. Sim, Cefet. Também uma instituição tradicional que oferta cursos superiores, e durante um bom tempo ela trabalhou com cursos técnicos também, né? Quantos diziam, olha, eu vou fazer um curso técnico no Cefet, né? Mas com o passar do tempo também a vocação da instituição passou a ser cursos superiores. Então abriu uma lacuna para a oferta de cursos técnicos de uma instituição que tivesse a missão de fazer essa formação de mão de obra técnica para atender as demandas de mercado. Aí surgiu o Instituto Federal do Paraná. Então, ele vem em 2008 com uma proposta de trazer cursos de nível técnico, formação de professores. Então, a missão do Instituto Federal do Paraná, ele já nasceu com essa vocação. 50% das vagas da instituição, obrigatoriamente, isso é a nossa missão, isso está na lei que criou o Instituto Federal, precisa ser a oferta de cursos de nível técnico. Sim. 20% pela legislação é para formação de professores, procurando atender essa demanda também que existe de formação de professores capacitados para que em sala de aula possam trabalhar com a educação. Então, grande parte das vagas também são para cursos de licenciatura. E as demais vagas, a instituição ela tem autonomia, então ela trabalha desde cursos técnicos integrados com o ensino médio, até cursos de graduação, pós-graduação, envolvendo aí as especializações, mestrado e até doutorado. Então nós temos uma linha bem ampla de atuação para atender a comunidade. Ok, muito bom então. Atualmente o campus de Colombo ele está aí completando em torno de 12 anos, não é isso? E o senhor está à frente há quase 9 anos, não é isso? Da instituição? É verdade. Aqui. O campus de Colombo aqui, ele iniciou com aulas presenciais ainda no Colombo Park Shopping, né? No espaço cedido pela Prefeitura Municipal, onde tinha ali uma sala da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e um espaço que foi cedido para que os cursos começassem. Depois, em 2016, passou, aliás, em 2015, passou ali para o espaço onde o campus está até hoje, que era a antiga sede da Associação Banestado, né, o clube de campo ali do Banestado, lugar muito conhecido aqui pelos colombenses, onde se realizavam diversos eventos. O Jornal de Colombo sempre promovia ali os bailes da rainha, né, de Colombo, Miss Colombo. Então, a Rainha da Uva, enfim, né, eram eventos tradicionais ali, conhecido pela comunidade. E a partir de 2015, então, nós começamos lá no ginásio de esportes, cedido pela Prefeitura Municipal, que nós utilizamos até hoje. E agora nós temos também o prédio, que foi adaptado, aquele prédio onde se faziam os eventos, os bailes, o jantar dançante, foi adaptado, transformando em espaço pedagógico.
E está em construção agora um bloco didático de 6.400 metros também, com previsão de ser concluído até abril, maio do próximo ano. Entendi. E o senhor, fala um pouquinho sobre o senhor que assumiu em 2016, porém, o senhor já chegou antes, já doava, chegou desde o início, na verdade, da instalação aqui do IFPR? É importante também conhecer um pouquinho essa história. O campus aqui, ele começou com o professor Vicente Sandeschi, né, numa missão de mapeamento das necessidades, porque a proposta do Instituto Federal é atender os arranjos produtivos locais. Foram feitos levantamentos de demanda de cursos, né, iniciou-se ali com o curso técnico em informática, depois veio a professora Edilomar, né, dando continuidade no trabalho do professor Vicente. E eu, nesse momento, estava no campus Curitiba como professor. Eu ingressei no Instituto Federal na época que nós éramos ainda escola técnica da Universidade Federal do Paraná, éramos um setor da Universidade Federal, que fomos convidados para transformar, né, essa escola técnica no Instituto Federal do Paraná. Então, em 2016, eu fui convidado pelo reitor da época, professor Odacir Antônio Zanata, para assumir a direção do Campus Colombo. Então, quando cheguei, nós estávamos ali usando o espaço do ginásio de esportes, ali o ginásio de esportes cedido pela prefeitura, mas tínhamos esse sonho de ocupar o espaço que era do Instituto Federal, né? E hoje conseguimos a readequação do prédio, que nós chamamos de prédio azul, que está virando verde, porque as cores da instituição, né, são verdes, então aos poucos estamos pintando ele de verde. Estamos aí conseguindo esse bloco didático que, quando concluído, vai ser para nós ali um avanço muito grande, né? E dos alunos que nós tínhamos, eu lembro quando eu cheguei, são 26 unidades da instituição. Nós tínhamos mais alunos só do que um campus avançado que fica em Astorga. E hoje nós estamos numa posição aí intermediária, né? Avançamos muito. Nós temos mais alunos do que todos os demais campi da instituição que começaram junto conosco. Sim. Então, daqueles que começaram junto com o Campus Colombo, nós somos o que mais tem alunos aí. Temos mais de 800 alunos hoje, trabalhando no período da manhã, da tarde e da noite, oferecendo cursos de capacitação aí para a comunidade. Atualmente são quantos campos aqui no Paraná, do IFPR? São 26, né, e há a previsão aí de mais 5 que vão ser implantados aí ao longo dos próximos anos. O senhor falou que quando a instituição chegou aqui em Colombo, foi feito ali pelo o diretor da ocasião, o Estevam, né? Foi feito um estudo para saber quais cursos seriam mais propícios, digamos assim, aqui na região. Quais foram, além desses critérios, quais foram os critérios que trouxeram essa instituição para aqui, para Colombo? A gente sabe que Colombo é uma cidade bem próxima a Curitiba, né? É uma região metropolitana muito próximo, que a capital aí disponibiliza, além de outras unidades da instituição, também tem a UFPR, né? Então, além desses critérios, o que foi mais levado em conta no momento de trazer para cá? Excelente pergunta. Antes da implantação de um campus, é preciso fazer um estudo de viabilidade. Sim. Né? Esse estudo de viabilidade foi feito. Colombo apareceu como uma cidade com potencial para receber a instituição. É uma cidade que tem hoje 250 mil habitantes ou mais, né? Uma cidade que precisa de qualificação de mão de obra para que a sua população possa conseguir bons cargos e possa viabilizar também o crescimento da cidade. E um dos critérios era que a cidade também pudesse contribuir, porque a rede federal, nessa época, não tinha condições financeiras também de viabilizar a implantação das unidades em todo o Brasil. Foi um projeto bastante audacioso e precisava contar com a colaboração, então, da Prefeitura Municipal. E a Prefeitura Municipal começou a fazer estudos aqui de áreas que pudessem ser disponibilizadas para a implantação do Instituto Federal. E nessa época, né, a Associação Banestado, com dificuldades financeiras, tinha uma área que é lindíssima. Convido verdade. A todos para conhecer o espaço ali, aqueles que não conhecem ainda. É lindíssimo. Então, a Prefeitura Municipal ela fez essa aquisição
e dividiu o espaço, cedendo os 55 mil metros que na época eram a exigência para a implantação do campus e ficando com outros 55 mil metros quadrados. Então, hoje nós compartilhamos o espaço com a Prefeitura Municipal, né, há algumas ações acontecendo ali, a zeladoria hoje da Secretaria de Meio Ambiente funciona lá, tem um espaço que é uma incubadora em que a Secretaria de Indústria e Comércio também utiliza, em parceria com o Instituto Federal, com a SIC, que é a Associação Industrial e Comercial aqui de Colombo. O SEBRAE também tem esse projeto junto conosco ali para viabilizar, né, novos negócios e a inovação tecnológica. Então, houve naquela época essa intenção de trazer o Instituto, e foi uma conquista gigante para Colombo, eu não tenho dúvida disso, né, porque dos 399 municípios do Paraná, somente 26 conseguiram, e entre eles está Colombo aí, como um dos municípios que recebeu a instituição. Um privilégio, com certeza. E atualmente, professor, quais são os cursos que o UFPR ele oferece na sua grade curricular? Inicialmente, ele começou com o técnico em informática. Né? Depois, no período da professora Edilomar, veio também o técnico em alimentos, reconhecendo aqui, na cidade de Colombo, esse potencial, né, das empresas da área alimentícia e a necessidade de formação de mão de obra qualificada para atender demandas. Foi feita uma audiência pública, foram feitos alguns estudos. Por exemplo, nós trabalhávamos com público também de EJA, porque há muitas pessoas na cidade que não tiveram a oportunidade de realizar os seus estudos no tempo normal, no ensino normal, em que as pessoas com 17 anos estão concluindo aí o seu ensino médio. Né? Por necessidade de trabalho e outras, né? Por falta de acesso, muitas vezes, a escolas e a educação, não puderam completar esse ciclo normal. E aí, nesse levantamento, nós fizemos uma pesquisa com estudantes do EJA aqui de Colombo sobre que curso de formação para eles seria o mais interessante para que eles pudessem ingressar no mercado de trabalho. Perfeito. E aí apareceu a área de administração, do eixo de gestão e negócio. Então, nós começamos também a oferta de um curso técnico em administração. Então, nós tínhamos 3, né? O técnico em informática, o técnico em alimentos, o técnico em administração. E depois, com o passar de alguns anos, nós achamos interessante oportunizar para esses estudantes possibilidade de fazer um curso superior dentro da própria instituição, se assim eles desejarem. Então, ele entra ali ainda criança, adolescente, sai jovem, e se quiser, ele pode, na fase adulta, fazer um curso superior na mesma área. Então, foram 3 cursos superiores abertos: tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, atendendo o público da informática; tecnologia em processos gerenciais, atendendo a área de gestão e negócios da administração; e o tecnologia em alimentos, atendendo o público que faz também o técnico em alimentos ou tem um interesse em formação dessa área. Depois, seguindo a nossa missão de oferecer também vagas para a formação de docentes, foi feita uma audiência pública no nosso plano de desenvolvimento institucional, e na audiência foram indicados como possibilidades de oferta de curso a pedagogia e a história. Então, nesse ano, em 2025, nós tivemos a felicidade de dar início aos 2 cursos de licenciatura em história e licenciatura em pedagogia. Muito bom mesmo. E como é que funciona, professor, o ingresso na instituição? Um aluno, uma pessoa que quer estudar, né, no UFPR, como é que ele deve fazer? O que ele deve fazer? Ao longo do tempo, algumas formas de ingresso foram estudadas, né? Por exemplo, no período da pandemia, com a dificuldade de presencialidade para a realização de provas, porque até então o processo seletivo da instituição era por meio de uma prova realizada, né? E aí tem as classificações, lembrando também que desde a sua implantação o Instituto ele trabalha com a política de cotas. Então, 50% das vagas são para aqueles cuja família tem uma renda per capita
de até 1,5 salário. Nossa, que bom. A proposta é essa, né? Que o Instituto ele ofereça vagas, principalmente para aquelas pessoas que teriam a dificuldade financeira de pagar por um curso superior. E dentro dessas 50% de vagas também, nós temos outras, como, por exemplo, a cota racial, entendendo, né, a dívida que o país tem, né, com esse público, né, que trabalhou, que lutou, mas que também, muitas vezes, a história conta isso, passou por preconceito e passou, né, com dificuldade para poder também realizar seus estudos e ocupar uma posição de destaque na sociedade. Exatamente. Então, nós temos essa política de cota racial, tem a política de cota também para pessoas que têm algum tipo de deficiência, para indígena, e temos ali uma política também de cotas para quem só estudou em escola pública. Porque a gente entende também, né, que a concorrência, muitas vezes, na hora de realizar uma avaliação, com aqueles que só estudaram em escolas públicas, eles teriam uma dificuldade também maior. Né? Então, o processo de seleção envolve a questão das cotas. No período da pandemia, pela dificuldade de realização do processo seletivo, foi feito por meio de sorteio de vagas. Né? Depois, no último ano, como a questão das provas envolve também, né, o trabalho de pessoas que participam desse processo, e o processo estava muito caro para a instituição, que tem uma dificuldade de recursos financeiros, num período aí de contingenciamento, de corte de gastos. Então, foi feito um processo de seleção por meio da prova do Enem, para os cursos superiores. E para os de nível médio, foi feita uma análise de histórico escolar, com aqueles que, né, durante a 7ª e 8ª série, tiraram as suas melhores notas em português e em matemática. Foi um filtro. Para esse ano, o processo está em fase de discussão dentro da instituição. Né? A última reunião que nós tivemos, que foi do Colégio de Dirigentes do campus, comentaram em, de repente, voltar a ser feito por meio dos sorteios do ensino médio e do ensino superior, ser feito uma prova que leve em consideração o Enem, mas também leve em consideração outros fatores, para possibilitar principalmente aquele público que já está há bastante tempo sem estudar, que não tem o hábito de fazer as provas do Enem, que eles possam participar também do processo de seleção. O modo de sorteio ele funciona como? Os alunos eles fazem uma inscrição, colocam o nome em uma lista, eles esperam a fila. Como é que acontece esse sorteio? No período de inscrições, eles precisam se habilitar num formulário eletrônico, né, que é disponibilizado para eles. Tem um recolhimento de taxa de inscrição com um valor menor, porque não seria necessário um valor tão alto para custear todo o processo. Então, acaba beneficiando aqueles que têm menos condições financeiras. Né? E o processo ele é eletrônico, em que todos podem assistir, participar, questionar. Então, a forma de sorteio ela acaba sendo feita pública, aberta, democrática, num momento em que é aberto para toda a comunidade fazer o acompanhamento do processo. Que bom. A duração dos cursos, professor, os cursos técnicos, eles, além de capacitar, né, deixar o aluno, ele sai da instituição já capacitado, pronto para o mercado de trabalho, ele também tem uma duração menor do que os cursos de nível superior, correto? Em média, os cursos técnicos eles têm a duração de 1 ano e meio. E os cursos superiores, que nós temos ali na instituição, 2 anos e meio para tecnólogo ou 3 anos, né? Para as licenciaturas, 4 anos. Agora, nesse curso integrado, que são quando os alunos entram para fazer o ensino médio e junto fazem o curso técnico, a duração é maior. Né? O nosso curso técnico em administração é em 3 anos, porque nos 2 primeiros os alunos têm aula no contraturno na terça e quinta-feira, então tem aula no período da manhã e da tarde. E os outros cursos, o técnico em informática é 4 anos, tem aula só no período da manhã, e o técnico em alimentos, 4 anos, tem aula só no período da tarde. E o mercado, como é que o mercado está atualmente absorvendo esses profissionais que são técnicos? A gente já vi algumas informações, obtive informações que por se tratar de pessoas preparadas, quanto mais eles saem de instituições
renomadas como o IFPR, eles são absorvidos com mais facilidade pelo mercado? Como é que está o mercado atualmente absorvendo essas pessoas que saem de cursos técnicos? Excelente. Então, a procura por técnicos altamente qualificados é muito grande no mercado. A busca por esses estudantes, elas ocorrem ainda no período em que eles estão fazendo os seus cursos. Então, nós temos ali uma oferta de estágios, de empregos bem alta para os estudantes que estão fazendo os cursos de qualificação. Até porque o mercado é muito dinâmico, né? E com o avanço da tecnologia e da inovação, eles precisam cada vez mais de pessoas que sejam um público que tem essa facilidade de compreensão e de se adaptar a essas mudanças. E quem são esses? São os estudantes que estão hoje em sala de aula, né? E além dos cursos que eles estão fazendo, eles estão atentos a esse avanço da tecnologia. Então, isso tem feito uma diferença muito grande, a ponto de que nós temos um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal, com o SEBRAE, com a Associação Comercial, de criação de um portal da empregabilidade, que talvez até tenha um outro nome, isso ainda está em estudos, que vai ser vinculado à incubadora GrapeTech. E qual é a proposta dele? É que nesse portal nós tenhamos, de um lado, as empresas, e as empresas elas vão entrar demandando quais são as características, perfil, o que elas desejam hoje do trabalhador para que seja colaborador dessa empresa, as suas ofertas de emprego também, e de outro lado as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, seja as escolas municipais que ofertam algum tipo de qualificação, escolas estaduais, o Instituto Federal, as que ofertam cursos por meio da educação à distância, o Senai, Sebrae, enfim, todos os que ofertam cursos de qualificação, para que eles conheçam também as necessidades de mercado e possam trazer isso para a formação de mão de obra qualificada para trabalhar nesses locais, né? Visando aí até o crescimento da cidade, que com a cidade industrial e tecnológica, agora a Citicol, né? Já é necessário preparar os colombenses aí para as oportunidades que virão aí com a implantação das novas empresas. Seria exatamente a próxima pergunta, a questão da Citicol, que está aí já em andamento, já está acontecendo, né? Já é uma realidade aqui em Colombo. E, de repente, essa parceria, como o senhor acabou de mencionar aí, da Secretaria de Indústria, né, e Trabalho, ela tem feito essa ponte, né, entre os profissionais qualificados que estão dentro do Instituto, do IFPR, estudando, com as empresas que estão chegando, se instalando e possivelmente já em busca dessa mão de obra especializada. Até porque a gente vê muito, se fala hoje em dia, aliás, não só aqui no Paraná, mas a nível de Brasil, de vagas sobradas, né, vazias, né, ou seja, sem ter pessoas para ocupá-las, por falta de qualificação. Daí a importância a gente trazer um Instituto Federal, que tem seu anos de experiência, né, e com essa parceria com a Prefeitura, que é quem está recebendo as empresas e trazendo aí a necessidade que elas têm de obter profissionais qualificados. Ainda sobre esse tema, professor, eu queria falar ainda sobre essas parcerias. Existem parcerias também com a Secretaria do Estado, né, a SEED, e também a parceria com a Itaipu Binacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas parcerias tão relevantes aqui para a nossa cidade. Excelente. Então, o que ocorre hoje é que a Itaipu ela tem aberto, por meio do ParkTech, alguns editais que permitem o credenciamento ali de instituições interessadas em ofertar trabalhos, ações para benefício da comunidade. E o Instituto Federal, assim como outras instituições, tem participado, né, e ultimamente tem conseguido ali, por exemplo, aprovar projetos trazendo recursos. Nós temos agora recentemente a aprovação num edital em que vai permitir para nós a aquisição de equipamentos que tanto servem para a GrapeTech, que é a incubadora, como para a instituição também, como notebooks, impressoras a laser, impressoras 3D, também bolsistas para que possam trabalhar em projetos de pesquisa e de extensão, promovendo ações que vão ser em benefício da comunidade colombense.
E assim também, né, como a Secretaria do Estado de Inovação e Tecnologia, nós temos também participado desses projetos. E essa parceria, então, que envolve a Prefeitura, o Instituto, a Associação Comercial, o SEBRAE, o SENAI também está sendo convidado a participar conosco. Nós temos a Embrapa e outras instituições que fazem parte desse grupo que busca a inovação tecnológica. Vários cursos e ofertas de capacitação estão sendo elaboradas e preparadas para preparar a comunidade para esse desenvolvimento que vai acontecer. Nós fazemos parte aí da Câmara Técnica de Inovação e Tecnologia, de Educação Profissional e Tecnológica, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, são várias ações correndo em paralelo com diversos atores no processo, e nós temos certeza que em breve aí Colombo vai receber ótimas notícias dessas parcerias, porque tem muita coisa sendo gestionada, sendo projetada e deve frutificar aí nos próximos anos. Que beleza, então, né? Professor, para a gente concluir, né, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre o Observatório de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Nós tivemos, inclusive, presente lá em uma das reuniões em que estiveram presentes também representantes da Itaipu, lá na sede do IFPR. E o que me chamou muita atenção desse observatório é que ele promove, além de tantas outras coisas, né, o engajamento de todos os alunos ali que estão envolvidos nesse projeto, a questão de programa de sustentabilidade, né, atividades de pesquisa, e promove ações que impactam positivamente a comunidade local. Inclusive estiveram presentes naquela ocasião representantes de organizações não governamentais, como associações de bairro, associações que lidam com autista, ou seja, pessoas da comunidade envolvidas no projeto que envolve aí não só o FPR, mas com parceria, inclusive, com a Itaipu. Excelente. Então, é uma das missões do Instituto Federal do Paraná essa aproximação com a comunidade. Eu costumo dizer que o diferencial do Instituto Federal, e por isso ele tem essa capilaridade maior, de estar mais presente nos municípios de interior também, é porque nós queremos esse fortalecimento da comunidade. Sim. Até então, né, havia um histórico das pessoas virem para estudar na capital, se formarem famílias e não retornar para suas cidades de origem, fazendo com que esse crescimento, desenvolvimento ocorresse apenas nas grandes cidades. Então, o Instituto ele vem com essa proposta de levar isso para o interior, de poder trabalhar com a comunidade, trabalhar com a economia solidária, trabalhar com aquele pequeno artesão, com a associação de moradores dos bairros que conhecem a necessidade e a realidade, e através desse observatório sustentável trabalhar ações para crescimento, desenvolvimento, levando em consideração a questão da sustentabilidade do meio ambiente, de você poder produzir renda e isso ficar dentro da comunidade, permitindo o seu desenvolvimento. Então são várias ações. Nesse trabalho do observatório está à frente aí o professor Paulo Medeiros, né? E também ações acontecendo e sendo viabilizadas por meio de aporte de recursos da Itaipu, que permite que várias das ações ocorram. Então, esse trabalho está sendo realizado e contamos aí com o Jornal de Colombo para divulgar, e parabenizo, agradeço pelas perguntas, né, e por lembrar também das ações que estão acontecendo, porque nós precisamos chegar nas associações de moradores. Por mais que nós temos ali alguns que são mais próximos pela questão regional, né, alguns que já ouviram falar do Instituto e já procuraram a instituição, então nós temos um acesso para iniciar as atividades. Ainda nós temos muitas das associações de moradores que ainda não têm conhecimento das ações do Instituto Federal, aonde nós não conseguimos chegar ainda, e é através de vocês, da imprensa, da comunicação, que vai permitir que o Instituto seja cada vez mais conhecido e tenha a oportunidade de promover a mudança de vidas aí, através da educação pública, gratuita, de qualidade, com excelência. É isso que a gente quer. Uma Colombo cada vez melhor.
atuando de forma conjunta, porque eu costumo dizer que por mais que o Instituto tenha professores que são pós-doutores, doutores, mestres, especialistas, professores que tenham esse conhecimento ele só vai promover a transformação e a mudança se nós tivermos uma comunidade querendo também essa revolução educacional. Então, por meio desse conjunto e com o apoio de todos, a gente vai conseguir transformar Colombo e a vida de muitas pessoas. Perfeito, professor. E é isso que nós do Jornal de Colombo também acreditamos, que a união de todas as instituições, né, comunidades, é que vai trazer o crescimento de Colombo, se tornando cada vez uma cidade melhor e maior, né? Professor, queremos agradecer a sua presença, o seu ter se disponibilizado a vir aqui em nossos estúdios, conversar um pouco com a gente, trazer essas informações tão importantes para a cidade de Colombo, né? E eu queria que o senhor, nessas considerações finais, o senhor pudesse aproveitar esse momento para falar sobre o futuro de Colombo, né? Por exemplo, a educação, né? A educação que tem chegado à população, ela vai permitir que as pessoas tenham um futuro melhor, porque só através da educação que a gente pode transformar, né, as nossas vidas, a nossa cidade e todo um país. Eu agradeço o Jornal de Colombo por essa oportunidade, parabenizo pelo trabalho que vocês fazem. É um jornal atuante que está sempre fazendo matérias e cobrindo eventos que ocorrem na cidade, divulgando tudo o que acontece. Quero agradecer todo o apoio que o Instituto Federal do Paraná ele recebe aqui na cidade de Colombo, desde a sua implantação até o dia de hoje. Cada vez mais aumenta o número de parceiros do Instituto Federal. E é importante que se diga, e a gente não comentou até agora, porque quando fala em Instituto Federal, a primeira impressão que as pessoas têm é que é uma instituição que oferece cursos pagos. E não. Né? O Instituto Federal do Paraná, todos os nossos cursos são totalmente gratuitos. Maravilha. E até ao contrário, nós temos uma política também de incentivo até para que os estudantes que tenham uma renda mais baixa, a família tem uma condição social menos favorável, que tenham o recebimento de uma bolsa auxílio, para que isso possa custear talvez o transporte, talvez a alimentação, mas para que evite a evasão e dê condições desse estudante permanecer na instituição. Então, a educação ela é um meio de transformação. São oportunidades que são colocadas à disposição aí dos jovens, mas também do adulto, porque nós estamos também com essa política de oferta de cursos também para aquele público adulto, alguns que já estão há tempo sem estudar, para que possam retornar aos seus estudos e possam fazer a sua formação mudando a sua realidade local, porque nós sabemos que é por meio da educação, é por meio do conhecimento que essa pessoa vai conseguir mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, são vários os estudantes que começaram conosco e hoje nós temos ali não só o estudante, mas o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, a família inteira estudando dentro da instituição. E isso me traz muita alegria, porque eu costumo dizer que quem faz a propaganda da instituição não são somente os gestores ou os seus técnicos e professores, né, os servidores e servidoras, sim, mas principalmente o público que recebe essa educação. Então, quem mais faz propaganda na nossa instituição são os próprios alunos e alunas, né, que comentam a respeito da formação que recebem dentro do Instituto. E por meio dessa divulgação, hoje nós temos lá muitas pessoas da mesma família fazendo cursos diferentes. E eu costumo dizer que o Instituto Federal tenta ser isso, tenta ser uma família. E nessa família nós temos pontos comuns, pontos divergentes, pessoas diferentes, pessoas que pensam de uma forma e que pensam de outra, mas todos se respeitando, dando espaço ao diálogo, à discussão, proporcionando o crescimento, o desenvolvimento do conhecimento, e nesse avanço, né, todos saem ganhando, e com certeza a cidade de Colombo também. Então o Instituto ele está lá de portas abertas. Talvez alguém que ouça a transmissão hoje
possa dizer assim, mas eu posso ir lá conhecer a instituição, mesmo que eu não faça nenhum curso? Claro que pode. É uma instituição que está aberta à comunidade, nós gostamos muito de receber dentro dos nossos muros os visitantes, mas também nos colocamos à disposição para sair dos muros e ir para a comunidade. Que legal. Então, quem queira receber uma visita de alguém da instituição, que tenha algum projeto, que tenha algo que possa ser desenvolvido, nós estamos à disposição para ir, para visitar, para conhecer e também para receber dentro do Instituto Federal do Paraná todos aqueles que queiram conhecer o nosso trabalho e queiram participar desse processo de construção de uma Colombo melhor. A melhor forma de se preparar para o futuro é agora buscar o conhecimento, porque de uma forma ou de outra esse futuro vai vir. Sim. E se nós não estivermos preparados, a oportunidade passa e nós não estamos prontos para desfrutar dela. É melhor, né, e já dizem, já é clichê, que é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Então nós estamos aí para preparar a comunidade para esse crescimento e para esse futuro de Colombo, que com certeza será muito melhor. Nós conversamos com o diretor, professor do Instituto Federal do Paraná, o Ciro Bechtold. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As portas do Jornal de Colombo estão sempre abertas para o senhor, para o IFPR, para trazer mais novidades e nós aqui difundirmos para toda a população de Colombo. Muito obrigado, e da mesma forma o Instituto Federal está de portas abertas para toda a comunidade colombense e novamente parabéns e viva o Jornal de Colombo. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima.